Milhares de pessoas ao redor do mundo argumentam fervorosamente que determinados livros jamais deveriam ter sido excluídos da Bíblia, enquanto outras defendem com igual veemência que estes textos nunca deveriam ser reabertos ou considerados parte das Escrituras Sagradas. Esta controvérsia, que atravessa séculos de história cristã, continua dividindo estudiosos, teólogos e fiéis até os dias atuais. Mas afinal, quem está certo neste debate? A resposta para esta pergunta aparentemente simples revela-se surpreendentemente complexa e carregada de implicações teológicas, históricas e doutrinárias que moldaram o cristianismo como o conhecemos hoje. Estamos falando dos chamados livros proibidos da Bíblia, textos antigos que, por diversas razões, não foram incluídos na versão final das Escrituras que a maioria dos cristãos conhece. Estes escritos, também conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos, oferecem uma perspectiva única e valiosa sobre a história religiosa e a diversidade de crenças na antiguidade. A questão central que nos intriga é: por que exatamente estes livros foram considerados proibidos ou inadequados para a inclusão no cânon bíblico oficial? A resposta nos leva a uma jornada fascinante através da história da formação da Bíblia, revelando um processo muito mais complexo e controverso do que muitos imaginam. Este mistério dos livros excluídos não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma questão que continua a influenciar diferentes tradições cristãs e suas interpretações da fé. Compreender esta controvérsia nos ajuda a entender melhor, não apenas a história do cristianismo, mas também as diferenças fundamentais entre as várias denominações cristãs que existem hoje. O debate sobre estes textos nos convida a refletir sobre questões profundas. Como foi determinado o que deveria ou não fazer parte da Bíblia? Quais critérios foram utilizados? E mais importante ainda, o que podemos aprender com esta história sobre a natureza da fé e da autoridade religiosa? Para compreender adequadamente a controvérsia dos livros excluídos, é fundamental primeiro entender a diferença entre os termos apócrifos e deuterocanônicos, que frequentemente são usados para se referir aos mesmos textos, mas carregam conotações distintas dependendo da tradição religiosa. O termo apócrifo deriva do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Este é o nome dado pelos protestantes aos livros que consideram não inspirados por Deus e, portanto, inadequados para a inclusão no cânon bíblico. Por outro lado, a Igreja Católica prefere o termo deuterocanônicos, que significa segundo cânon, reconhecendo estes textos como parte legítima das Escrituras Sagradas. Os 7 livros principais que estão no centro desta controvérsia são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também conhecido como Sirácides, Baruque, primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Além destes, existem também algumas adições aos livros de Ester e Daniel, que são aceitas pela tradição católica, mas rejeitadas pelos protestantes. Esta diferença resulta em uma distinção significativa no número total de livros. Enquanto a Bíblia católica contém 73 livros, a Bíblia protestante possui 66 livros. Esta diferença numérica representa muito mais do que uma simples questão de contagem. Ela reflete divergências teológicas fundamentais sobre a natureza da inspiração divina e da autoridade escriturística. O livro de Tobias narra a história de um homem piedoso e sua família, incluindo elementos que alguns consideram folclóricos, como a presença do anjo Rafael. Judite conta a história de uma mulher corajosa que salva seu povo de uma invasão militar. O livro da Sabedoria apresenta reflexões filosóficas sobre a natureza de Deus e da sabedoria divina, enquanto o Eclesiástico oferece conselhos práticos para a vida cotidiana. Baruque é apresentado como uma carta do profeta Jeremias ao povo no exílio, e os 2 livros dos Macabeus relatam eventos históricos importantes do período intertestamentário, incluindo a revolta dos judeus
contra o domínio seleucida e a purificação do Templo de Jerusalém. Estes textos foram escritos principalmente durante o período intertestamentário, entre aproximadamente 300 a.C. e 100 d.C., uma época de grandes transformações políticas e religiosas para o povo judeu. Muitos foram originalmente escritos em grego, não em hebraico, como a maioria dos livros do Antigo Testamento, o que se tornou um dos argumentos utilizados para questionar sua canonicidade. A importância destes livros vai além de seu conteúdo religioso. Eles fornecem informações históricas valiosas sobre o período entre o Antigo e o Novo Testamento, oferecendo insights sobre o desenvolvimento do pensamento judaico e as condições sociais e políticas que influenciaram o surgimento do cristianismo. A formação do cânon bíblico não foi um evento único, mas sim um processo gradual e complexo que se estendeu por vários séculos. Para entender por que alguns livros foram excluídos, é essencial compreender como e quando as decisões sobre a canonicidade foram tomadas. No início do cristianismo, não existia uma lista oficial e definitiva dos livros que deveriam compor as Escrituras. As primeiras comunidades cristãs utilizavam principalmente a Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento que incluía os livros deuterocanônicos. Esta versão era amplamente aceita pelos judeus da diáspora e pelos primeiros cristãos. Os primeiros marcos importantes na definição do cânon ocorreram nos concílios de Hipona, em 393 d.C., e nos concílios de Cartago em 397 e 419 d.C. Estes concílios, realizados no norte da África, estabeleceram oficialmente uma lista de 73 livros como constituindo a Bíblia cristã, incluindo os 7 livros deuterocanônicos. Estas decisões foram ratificadas pela autoridade papal e permaneceram como padrão da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Durante este período, embora houvesse algumas discussões e debates entre os padres da Igreja sobre determinados livros, a inclusão dos deuterocanônicos era geralmente aceita. Figuras importantes como Santo Agostinho defendiam vigorosamente a canonicidade destes textos, argumentando que eles continham ensinamentos valiosos e eram amplamente utilizados pelas comunidades cristãs. O grande ponto de virada veio no século XVI, com a Reforma Protestante. Martinho Lutero, o reformador alemão, questionou não apenas práticas da Igreja Católica, mas também a composição do cânon bíblico. Em 1534, quando Lutero publicou sua tradução da Bíblia para o alemão, ele deliberadamente excluiu os 7 livros deuterocanônicos, colocando-os em uma seção separada entre o Antigo e o Novo Testamento. A decisão de Lutero não foi arbitrária. Ele baseou sua escolha no cânon hebraico palestinense, argumentando que apenas os livros originalmente escritos em hebraico e aceitos pelos judeus da Palestina deveriam ser considerados canônicos. Além disso, Lutero encontrou nos livros deuterocanônicos ensinamentos que contradiziam algumas de suas doutrinas reformadas, particularmente a doutrina do purgatório, que é mencionada em 2 Macabeus. Em resposta à reforma, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento, 1545-1563, que reafirmou solenemente a canonicidade dos livros deuterocanônicos. O concílio declarou que qualquer pessoa que rejeitasse estes livros como escritura sagrada seria considerada anátema, solidificando definitivamente a posição católica sobre o assunto. Os critérios utilizados para determinar a canonicidade variavam entre as tradições. Os católicos enfatizavam o uso litúrgico tradicional, a aceitação pela Igreja primitiva e o conteúdo doutrinário consistente com a fé cristã. Os protestantes, por sua vez, priorizavam a antiguidade, a autoria apostólica ou profética e a concordância com o cânon hebraico. Esta divisão teve consequências duradouras. A partir do século XVI, as Bíblias protestantes passaram a ser publicadas sem os livros deuterocanônicos, enquanto as católicas os mantiveram.
Curiosamente, a famosa Bíblia King James de 1611 ainda incluía os apócrifos em uma seção separada, mas edições posteriores os removeram completamente. O processo de formação do cânon revela que a determinação de quais livros são Palavra de Deus envolveu não apenas considerações teológicas, mas também fatores históricos, políticos e culturais. Esta realidade complexa nos ajuda a entender por que diferentes tradições cristãs chegaram a conclusões distintas sobre os mesmos textos. As motivações para excluir os livros deuterocanônicos do cânon protestante foram múltiplas e complexas, envolvendo critérios teológicos, históricos, linguísticos e doutrinários. Compreender estas razões nos ajuda a entender melhor as diferenças fundamentais entre as tradições cristãs. Uma das principais objeções levantadas pelos reformadores protestantes foi a questão da língua original. A maioria dos livros deuterocanônicos foi escrita em grego, não em hebraico como os demais livros do Antigo Testamento. Para Lutero e outros reformadores, isso indicava que estes textos não faziam parte da revelação original dada ao povo de Israel. Eles argumentavam que apenas os livros preservados no cânon hebraico-palestinense deveriam ser considerados autenticamente inspirados. Outro argumento significativo relacionava-se ao período de composição. Os livros deuterocanônicos foram escritos durante o período intertestamentário, uma época em que, segundo a tradição judaica, a profecia havia cessado. Os críticos argumentavam que, sem profetas ativos para receber revelação divina, estes textos não poderiam ter a mesma autoridade inspirada dos livros anteriores. As diferenças doutrinárias constituíram talvez o motivo mais controverso para a exclusão. O segundo livro dos Macabeus, por exemplo, contém passagens que parecem apoiar a doutrina do purgatório e a eficácia das orações pelos mortos. Estas práticas eram fundamentalmente incompatíveis com a teologia protestante emergente, que enfatizava a salvação pela fé somente e rejeitava a existência do purgatório. Alguns críticos também apontaram para supostas inconsistências históricas e geográficas nos livros deuterocanônicos. O livro de Judite, por exemplo, contém algumas referências que parecem anacronísticas ou geograficamente imprecisas. Embora defensores argumentem que estes elementos podem ser literários ou simbólicos, os críticos os viam como evidência de que os textos não eram historicamente confiáveis. A questão da autoria também gerou debates. Enquanto muitos livros canônicos são atribuídos a figuras proféticas ou apostólicas conhecidas, alguns dos livros deuterocanônicos têm autoria incerta ou são claramente pseudepígrafos. O livro da Sabedoria, por exemplo, é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, mas evidências internas sugerem uma composição muito posterior. Elementos que alguns consideravam folclóricos ou fantásticos também foram motivo de objeção. A presença de anjos com nomes específicos, como Rafael no livro de Tobias, e narrativas que incluem elementos aparentemente mágicos ou sobrenaturais, levaram alguns a questionar se estes textos tinham o mesmo caráter sagrado dos livros canônicos. A influência da filosofia grega, particularmente evidente no livro da Sabedoria, foi vista por alguns como problemática. Este livro contém conceitos filosóficos que refletem o pensamento helenístico, o que levou críticos a argumentar que representava uma síntese inadequada entre revelação bíblica e filosofia pagã. Paradoxalmente, alguns dos mesmos argumentos usados para excluir os deuterocanônicos também foram aplicados a livros que permaneceram no cânon. O livro de Esther, por exemplo, não menciona Deus explicitamente, e Eclesiastes contém passagens que alguns consideraram céticas ou contraditórias. No entanto, estes livros mantiveram sua posição canônica, devido à sua antiguidade e aceitação no cânon hebraico. É importante notar que nem todos os reformadores concordavam completamente com a exclusão. Alguns, como João Calvino, reconheciam o valor histórico e edificante dos livros deuterocanônicos, mesmo não os considerando canonicamente autoritativos.
Esta posição mais nuançada sugere que a exclusão não foi universalmente vista como necessária, mesmo dentro do movimento protestante. A Igreja Católica, em resposta a estas críticas, desenvolveu argumentos detalhados defendendo a canonicidade dos deuterocanônicos. Eles enfatizaram o uso contínuo destes livros na liturgia e na vida devocional da Igreja, sua aceitação pelos padres da Igreja e sua contribuição para a compreensão da história da salvação. Estas diferentes perspectivas sobre os mesmos textos ilustram como fatores teológicos, culturais e históricos influenciam a interpretação religiosa. O que uma tradição vê como evidência de não canonicidade, outra pode interpretar como características literárias legítimas ou como reflexo do contexto histórico da composição. A questão dos livros deuterocanônicos não é meramente um debate histórico do passado, mas uma controvérsia viva que continua a influenciar o cristianismo contemporâneo de maneiras profundas e significativas. As implicações desta divisão se estendem muito além das diferenças acadêmicas, afetando a vida espiritual, a prática litúrgica e o diálogo interreligioso entre as diferentes denominações cristãs. No mundo católico, os livros deuterocanônicos permanecem como parte integral das Escrituras Sagradas. Eles são regularmente lidos durante a liturgia, citados em documentos oficiais da Igreja e utilizados na formação teológica. Passagens destes livros fundamentam doutrinas importantes, como as orações pelos defuntos e a veneração dos santos. Para os católicos, questionar a canonicidade destes textos equivale a questionar a própria autoridade da Igreja em matérias de fé. Por outro lado, a maioria das denominações protestantes mantém sua posição de exclusão, embora com graus variados de rigidez. Algumas igrejas protestantes reconhecem o valor histórico e edificante destes livros, recomendando sua leitura como literatura religiosa útil, mas não como escritura autoritativa. Outras denominações são mais categóricas em sua rejeição, desencorajando ativamente o estudo destes textos. Esta divisão cria desafios práticos significativos no diálogo ecumênico. Quando católicos e protestantes se reúnem para estudar a Bíblia ou discutir questões teológicas, eles literalmente não estão trabalhando com o mesmo livro. Esta diferença fundamental pode complicar esforços de unidade cristã e criar mal-entendidos doutrinários. No campo acadêmico, os livros deuterocanônicos são amplamente estudados por sua importância histórica e literária, independentemente de questões de canonicidade. Eles fornecem insights valiosos sobre o desenvolvimento do judaísmo tardio, as condições sociais e políticas do período intertestamentário e a evolução do pensamento religioso que influenciou o surgimento do cristianismo. A era digital trouxe novas dimensões para este debate. Com o acesso facilitado a diferentes versões da Bíblia e recursos de estudo, mais pessoas estão se tornando conscientes destas diferenças canônicas. Isso tem levado a questionamentos renovados sobre a natureza da autoridade bíblica e o processo de formação do cânon. Alguns movimentos cristãos contemporâneos têm adotado abordagens mais inclusivas, reconhecendo o valor de uma gama mais ampla de textos antigos, incluindo não apenas os deuterocanônicos, mas também outros escritos apócrifos e pseudepígrafos. Esta tendência reflete uma crescente apreciação pela diversidade do cristianismo primitivo e uma menor ênfase na uniformidade doutrinária. A controvérsia também levanta questões fundamentais sobre a natureza da revelação divina e da autoridade religiosa. Se diferentes grupos cristãos sinceros podem chegar a conclusões opostas sobre os mesmos textos, isso sugere que a determinação da canonicidade envolve elementos de interpretação humana e contexto histórico, além de qualquer inspiração divina. Para muitos cristãos individuais, especialmente aqueles em relacionamentos interdenominacionais ou em comunidades religiosamente diversas, estas diferenças podem ser fonte de confusão ou conflito. A descoberta de que existem livros perdidos da Bíblia
pode levar a questionamentos sobre o que mais pode ter sido omitido ou alterado ao longo da história. Educadores religiosos enfrentam o desafio de como abordar esta questão de maneira equilibrada e respeitosa. Alguns optam por focar nas semelhanças entre as tradições, enquanto outros abraçam a oportunidade de explorar a riqueza e complexidade da herança cristã. A perspectiva apresentada no vídeo que inspirou esta discussão reflete uma abordagem investigativa que encoraja os espectadores a examinar estas questões por si mesmos. Esta postura de questionamento respeitoso pode ser vista como saudável em uma era de maior acesso à informação e diversidade religiosa. Olhando para o futuro, é provável que estas diferenças canônicas continuem a existir, mas talvez com maior compreensão mútua e respeito entre as tradições. O crescimento do movimento ecumênico e a ênfase na unidade cristã podem levar a abordagens mais colaborativas para o estudo destes textos. Em última análise, a controvérsia dos livros deuterocanônicos nos lembra que a fé cristã é uma tradição viva e dinâmica, moldada tanto pela revelação divina quanto pela interpretação humana. Compreender esta história complexa pode aprofundar nossa apreciação pela riqueza da herança cristã e nos ajudar a abordar diferenças doutrinárias com maior sabedoria e humildade. A questão permanece: estes livros deveriam ter sido excluídos? A resposta, como vimos, depende não apenas de critérios objetivos, mas também de perspectivas teológicas, tradições históricas e autoridades religiosas que cada pessoa escolhe reconhecer. O que é inegável é que estes textos continuam a fascinar, inspirar e desafiar leitores séculos após sua composição, mantendo viva uma das controvérsias mais duradouras da história cristã.